Fala, meu povo, como é que vocês estão? Boa quinta para todo mundo, hein? Fazer um vídeo para falar do que foi a passagem do Vitor Roque pelo futebol espanhol, por Barcelona e por Betis, e as sensações que eu tenho da volta dele para o futebol brasileiro. Antes de mais nada, eu já aviso para o palmeirense que está querendo saber se o Vitor Roque vai dar certo ou errado que essas previsões são muito difíceis de fazer, porque cada jogador é um jogador, né? O Braithwaite, quando foi para o futebol brasileiro, ele tinha uma temporada na carreira, com uma média de 0,5 gols por jogo, um gol a cada 2 jogos, que foi na segunda divisão da Espanha. Chegou a jogar uma temporada inteira com o Messi e fazer 7 gols em 40 jogos, e agora pelo Grêmio tem 14 gols marcados em 27 partidas, alguma coisa assim. Então, o Vitor Roque a gente já conhece de futebol brasileiro, acho que a tendência é que ele tenha aprendido alguma coisa na Europa para melhorar o seu jogo no futebol brasileiro, mas é um jogador de faro de gol, de presença de área, de muita força, e que o Palmeiras precisa de um jogador assim. Acho que nos últimos anos faltava ao Palmeiras, que já é um time bastante completo, um muito bom fazedor de gols. E muito bom fazedor de gols o Vitor Roque parece que é. Parece porque está fazendo 20 anos agora e é um jogador que também vai evoluir bastante. Sobre a passagem dele pelo futebol espanhol, em números. No Barcelona ele fez 2 gols em 16 jogos, só foi titular 2 vezes, jogou 353 minutos. Passagem dele pelo Barça, para contextualizar, começa com um time sob muita pressão. Ele chega em janeiro de 2024. Lewandowski não fazia uma boa temporada. O Barcelona vinha mal, longe do Real Madrid no Campeonato Espanhol, brigando com o Girona pelo segundo lugar, quase que com o Atlético de Madrid também pelo segundo, terceiro lugar por ali. O time não vinha nada bem. E o Vitor Roque chega com uma contratação de 30 milhões de euros, que podia chegar a 60, com uma expectativa grande de um time carente e ruim. Então gera-se uma expectativa muito grande sobre ele. Eu acho que isso inicialmente atrapalhou o Vitor Roque. E depois, pelo fato do Barcelona ser um clube com condições econômicas limitadas e gastar tanto dinheiro num jogador, gerou-se uma segunda pressão sobre o Vitor Roque, que é jogador que custa tanto tem que dar resultado. Então a pressão foi tanto sobre ele como também sobre a diretoria. E tudo que vinha do entorno da comissão técnica do Xavi é que o Vitor Roque não estava preparado ainda para dar um salto e jogar num clube como o Barcelona pelo estilo de jogo que era muito diferente do que ele encontrava no contexto que ele tinha passado do futebol brasileiro, tanto de Cruzeiro como de Atlético Paranaense. Tinha dificuldade de se adaptar à intensidade e à forma dos treinos, que não estava indo bem. Muda o técnico, chega o Hans Flick. A ideia do Hans Flick era observar o Vitor Roque na pré-temporada, e assim foi. Vitor Roque foi para os Estados Unidos com a delegação e tal. Jogou muito pouco e não conseguiu jogar na posição dele. O Paulo Victor, que era um jogador do time B, que tinha feito base no Girona, ultrapassou o Vitor Roque, e o Barça preferiu ficar com o Paulo Victor do que com o Vitor, e emprestar o Vitor Roque. O Barcelona já estava disposto a vender no meio do ano, para tentar recuperar o investimento, mas principalmente emprestar para ver se existia alguma evolução para depois buscar o Vitor Roque de volta. A proposta mais interessante que apareceu para as duas partes foi a do Betis. É um time que também joga manejando muito bem a bola, do contexto do futebol espanhol. Não é um time pequeno e totalmente coadjuvante. O Betis tem uma grande torcida na Andalucia, então ele poderia desenvolver o seu futebol perto de bons jogadores com a bola no pé, né? Isco, o Lo Celso e outros jogadores, para desenvolver o futebol dele por ali. Mas ele não conseguiu jogar e render com o Xavi e depois na pré-temporada também com o Hans Flick não, onde basicamente todo mundo zerava a conta e começava do zero com o técnico alemão. No Betis, o Vitor Roque teve 7 gols em 33 partidas, foi titular 19 vezes e 14 ele saiu do banco de reservas para entrar. Jogou 1.735 minutos. Desses 7 gols, 2 foram no Deportivo Dévora. Dévora ou Gévora, que agora nem me lembro. Enfim, foi um time da quinta divisão do futebol espanhol. O futebol espanhol tem a primeira e a segunda divisão e depois tem 2 divisões inferiores que são da federação. As 2 primeiras divisões são de La Liga. A segunda, a terceira e a quarta divisão são da federação. E depois vem as regionais. Então ele jogou contra um time da primeira divisão regional, como se fosse estadual, de Extremadura, nesse jogo que ele fez 2 gols. Então dos 7 que ele fez nessa temporada, 5 contra times de primeira divisão do futebol espanhol. No total, um gol a cada 232 minutos no futebol espanhol. Um gol a cada 2 jogos e meio. Não foi bem o Vitor Roque, né? No quesito gols. Se a gente for olhar aqui números do SofaScore do Vitor Roque em La Liga, que é o parâmetro que a gente tem, nessa temporada pelo Betis. Uma média de 20 toques na bola, sendo que dessas 20 bolas que ele tocava, ele perdia 7, um terço de bolas perdidas por jogo, 6,3 passes certos por jogo, 35% das disputas de bola vencidas e
1,9 chutes por partida. Isso aqui chama atenção, o número de toques, de passes certos, de bolas perdidas e disputas vencidas, como o Vitor Roque teve muita dificuldade mesmo fora da área de evolução de jogo, de domínios, de participar do jogo associativo, de abrir espaço para companheiros. Isso tudo que não fazia parte do jogo que ele foi formado no futebol brasileiro, dos clubes que ele passou e que ele precisava evoluir nesses 2 clubes que ele teve a oportunidade de estar na Europa, ele não conseguiu. Ele não se deu bem, talvez ele não tivesse se dado bem ainda, poderia acontecer dele se dar bem depois, com um pouco mais de paciência, ele completou só 1 ano de Europa, não jogou uma temporada completa por nenhum dos 2 clubes e ainda como um teenager, né? Porque ele sai na véspera de completar 20 anos. Então, é pouca base de parâmetro para a gente ver. Olha o Vinícius, que é o melhor jogador do mundo, que demorou 2, 3 temporadas para dar certo de fato no Real Madrid, e o Vitor Roque em 1 ano já volta ao futebol brasileiro. Faltou a ele melhorar nesses quesitos. Fora da área, realmente era um jogador que participava mal e pouco dos jogos, algumas vezes melhor, mas eram lampejos. O normal do Vitor Roque era ter pequena participação fora da área. E dentro da área tem esses 7 gols marcados nessa temporada, mais os 2 pelo Barça. Nessa temporada, por exemplo, ele tem 9 gols perdidos em La Liga, 9 grandes oportunidades perdidas e 4 gols convertidos. Dentro da área as coisas também não funcionaram para o Vitor Roque, que é um fazedor de gols e que não fez. Não fez muitos dos gols que ele teve a oportunidade, parando no goleiro, finalizando para fora, enfim. A sensação que eu tenho de números já acabou por aqui, tá? A sensação que eu tenho é que poderia ter tido mais paciência, ele poderia ter tido mais paciência, de ficar, de comer a grama um pouquinho mais, de esperar um pouco mais para ver se as coisas iam dar certo ou não. Quando o Barcelona bate na sua porta, por mais que o momento do Barça fosse muito difícil quando ele chegou, é impossível dizer que não. Talvez ele não estivesse pronto mesmo para chegar no Barcelona bagunçado, pressionado, talvez não estivesse pronto, mas quando o Barcelona te chama, quem é o doido que recusa o Barcelona? Mesma coisa que quando o Real Madrid chamou o Endrick, chamou o Vinícius, o Rodrigo muito cedo. Você aceita esses clubes, sabe? Tem trem que não para 2 vezes na mesma estação. Então quando chama você tem que aceitar. E depois você vê se você está pronto ou não, ou depois você tenta estar pronto, ou você tenta ficar pronto o mais rápido possível. E isso o Vitor Roque tentou. O Vitor Roque voltou das férias do meio do ano 20 dias antes dos outros, para começar a treinar e se preparar para estar bem pelo Barcelona. Não conseguiu e no Betis também não conseguiu. Ele poderia ter insistido mais no futebol europeu, né? Tem muito jogador que insiste mais até decidir que deu errado ou decidir que quer voltar para o Brasil. A questão aqui é que também, quando o Palmeiras te chama na situação que o Vitor Roque está hoje, eu também acho que é difícil dizer que não. Se um dia ele quiser voltar para a Europa, eu acho que ficou difícil. Ou se ele quiser voltar para um grande clube da Europa. Porque quando vem, bate e volta para o Brasil tão rapidamente, os clubes europeus já olham com muitas dúvidas. Quando o Palmeiras investe 25 milhões de euros, que é o que vai investir para contratar ele, é claro que o Palmeiras depois não vai liberar por pouco dinheiro. Então, para alguém investir num jogador que já bateu e voltou e pagar 35, 40 milhões de euros, eu acho pouco provável. Pode ser que daqui a pouco alguém queira, se o Vitor Roque for bem no Palmeiras, pagar 20. Só que como o Palmeiras investiu muito mais do que isso, acho que o Palmeiras não vai querer se desfazer do jogador por tão pouco. Então me parece que a volta dele para o Brasil é num primeiro momento quase que uma volta realmente definitiva. Não é voltar para o Brasil para jogar bem pelo Palmeiras e quem sabe daqui a pouco voltar, não sei, para o Arsenal, voltar para o Borussia Dortmund, para o Bayern, sabe assim, voltar para um clube importante da Europa. Não me parece que o plano seja esse, porque eu acho que esse é um plano difícil de alcançar depois de ter ficado um ano aqui e de ter números tão discretos. Eu acho que o plano tem que ser de fato triunfar pelo Palmeiras. E o Palmeiras hoje parece um bom plano para o Vitor Roque, porque é um time que nos últimos anos tem um bom time que me parece, tá vendo de longe o Palmeiras, muito bem montado na defesa, com um técnico que olha primeiro para trás e depois para frente. Eu lembro que eu fui assistir Atlético e Palmeiras na Arena do Galo no ano passado, o Palmeiras ganhou por 4-1, o Hulk foi expulso logo no início. E eu vi o Estevão jogando quase que como ala, eu falei, caramba, que desperdício que esse garoto corra tanto para trás e toque tão pouco na bola, porque acho que se ele, num time mais ofensivo, ele ia brilhar já muito mais. Mas enfim, é assim que o Abel Ferreira pensa e é assim que o Palmeiras tem ganhado e competido tanto nos últimos anos, né? O torcedor do Palmeiras fica chateado e irritado quando não ganha qualquer coisa, chama o Abel de burro, e ele pode tomar as decisões que não dão certo, as decisões erradas, e o torcedor pode não gostar, mas é inegável a capacidade competitiva do Palmeiras em quase 10 anos. Quando o Abel chegou, mas antes disso também já teve uma fase anterior
com o Cuca e com quem mais, enfim, com o Cuca o time já tinha vencido, né? Copa do Brasil e depois Brasileiro por ali. É um clube grande, que está num momento muito bom, estruturado dentro e fora de campo e que é um bom ambiente para o Vitor Roque estar. Vai jogar Super Mundial e, cara, a seleção brasileira hoje não tem um 9, né? O Brasil hoje não tem um dono da camisa 9. Tá jogando o Igor Jesus, o Pedro tá se recuperando, o Endrick, em alguns momentos que ele joga pelo Real Madrid, porque ele não joga sempre também, ele tá indo bem, mas não tá jogando sempre. Numa dessas, faltando 1 ano e 5 meses para a Copa do Mundo, você volta para um grande clube como é o Palmeiras, você faz gols importantes, pode aproximar o Vitor Roque de uma Copa do Mundo. Se ele for bem no Palmeiras, eu acho que ele entra de novo numa disputa que ele não entraria nesse momento no futebol europeu. Pelo Betis ou por um próximo empréstimo. Imagina que ele sai do Betis e que ele vai para o Sporting de Portugal na próxima temporada. E que ele não desponta absurdamente, mas que ele vai relativamente bem no Sporting. Eu acho que teria menos peso do que ele jogando bem pelo Palmeiras nesse 1 ano e meio. Então, a saída dele da Europa me parece uma saída de alguém com pouca paciência para insistir em dar certo. 1 ano é muito pouco para tentar. Ou tem aquilo que o Gabigol disse recentemente no Charla, que eu prefiro estar num clube que briga por tudo no Brasil do que ser o 10º da Premier League. O Betis não é o 10º de La Liga, mas está perto disso. Pode ter esse tipo de pensamento que eu acho correto também. A questão, acho que o Gabigol até tentou mais tempo, né? Até ficou mais tempo entre Inter de Milão e Benfica do que está aqui o Vitor Roque. Então talvez a pouca paciência seja porque, assim como o trem de Barcelona não para 2 vezes na mesma estação, talvez o trem do Palmeiras não pare 2 vezes na mesma estação. E pegar o trem do Palmeiras hoje é uma boa. Se você não vai jogar no Barça, no Real Madrid, no Liverpool, no Manchester City, no Bayern de Munique, para jogar num clube médio da Europa, talvez seja melhor jogar no Palmeiras, para um jogador que está pensando a curto prazo Copa do Mundo. Vai ser sempre muito individual, né? Vai ser sempre, cada caso vai ser um caso, para cada jogador vai servir de um jeito. Para o Vitor Roque, eu fico bastante na dúvida entre ele ter que ter, assim, quem sou eu para falar o que o jogador tinha que fazer, né? Não sei nada, especialmente da vida pessoal dele. Mas pensando só num avatar jogador de futebol, e não pensando em questões humanas, porque eu não conheço as questões humanas, eu fico na dúvida entre ter que ter forçado um pouco mais, ter tido mais paciência aqui, porque ia se adaptar e ia dar certo, ou voltar para o Brasil, para um clube como é o Palmeiras hoje, há um pouco mais de 1 ano da Copa do Mundo. Primeiro porque existe possibilidade de Copa do Mundo, e segundo pelo que é o Palmeiras. O Palmeiras é um fato, que é um clube competitivo, e a possibilidade de Copa do Mundo pode se abrir para o Vitor Roque, talvez seja uma boa escolha. A questão é que fica muito difícil por esse investimento feito de ele voltar para a Europa. Então, o sonho de triunfar no futebol europeu talvez tenha ficado distante para o Vitor Roque aos 20 anos de idade. Mas o sonho de triunfar no futebol, de ganhar muitas coisas, de ser ídolo de uma torcida e de até jogar uma Copa do Mundo, isso pode ter ficado mais perto. Porque aqui na Europa acho que ia demorar e talvez o Vitor Roque nunca chegasse a voltar ao Barcelona, a um clube como esse. Então é difícil saber. Se você assistiu esse vídeo esperando que eu tivesse uma resposta, eu não tenho. Palmeiras, para mim, faz uma muito boa contratação. Se vale 25 milhões de euros, não sei. Palmeiras tem essa grana, né? Recentemente vendeu e vendeu e vendeu. E o Palmeiras precisa de um muito bom fazedor de gols. O Vitor Roque, na melhor temporada dele do futebol brasileiro, 21 gols em 45 jogos pelo Atlético Paranaense. Mais experiente, mais maduro, depois de ter aprendido alguma coisa aqui em Barcelona e em Betis, e em um time como o Palmeiras, que por mais que o Atlético Paranaense em 2023 tenha ido bem, mas não é o Palmeiras, ele pode oferecer mais do que 20 gols no ano, talvez. E aí terá sido uma boa para o Palmeiras. Se o Vitor Roque fizer 30 gols por ano, 35, é uma boa para ele e para o Palmeiras. A partir daqui tem que ver se vai acontecer ou não. O Gabigol voltou, foi bem, teve jogador que voltou que não foi bem, o Hulk voltou e foi muito bem, o Braithwaite foi para um futebol que ele não conhecia e ele está tendo o melhor momento da carreira dele, melhor do que quando ele jogou com o Messi. Futebol tem dessas coisas. Vamos ver se o Vitor Roque vai bem ou não. Aqui foi discreto, não evoluiu muito e não teve muita paciência para esperar mais. Agora, voltando ao futebol brasileiro, vamos ver como que ele se apresenta. É isso, gente. Um abraço para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.